Justo aí a pessoa se lembra de tanto trabalho que tem, tanta coisa que tem se que fazer. Então a pessoa valoriza a saúde, o valor que traz. Quando me tirará isto para estar bem? Oxalá eu já esteja bem. Mas quando está bem, a pessoa se esquece da boa saúde. E é quando a pessoa está nesse momento assim, que já na sua agonia, vamos falar assim, estou perdido. E aí é que o médico lhe põe outra injeção. Teve que ser um tranquilizante. Foram dois. Uma e depois colocou a outra nele. E aí, fup. E isso não ajudou. Vai ver que isso aí, esse tranquilizante aí, Agora, se já o irmão Brana, digamos que Deus permitiu falá-lo nessas terminologias, um homem que não tinha o conhecimento humano, mas tinha um conhecimento maior ou bem maior. E isso desceu tudo isso aí, ele tirou, o sangue saiu do cérebro e aí então a pessoa já está em convulsão, já está num ponto onde já fica o pensamento do subconsciente, fica aí, viste? Isso é muito profundo, a pessoa estudar essa parte aí, quando a pessoa está morrendo e já fica, o subconsciente fica aí, que é o único que pode estar aí com Deus ou junto com Deus. Porque a razão, o raciocínio não pode estar ou ficar diante de Deus, não podes raciocinar com Deus. É uma coisa interessante. Isso, bastante. E é quando a pessoa está no ponto de morrer. E aí não tem nada, ela fica se vai, todos os sentimentos se vão, tudo vai-se embora. E a pessoa fica sozinha com Deus, não tem outra coisa. E aí ela se dá conta ou percebe se ela está bem ou mal. Porque presta atenção que houve um caso de um policial que ele também conta. Tem que procurar isso. Eu creio que eu falei isso num estudo, que o policial estava, o irmão Brana, ele diz, eu já me vou partir. Por aí mais ou menos, diz. Já estou pronto para ir embora. Vê? Ele já sabia que ele estava bem, eu creio que foi um policial. Ele já estava aí, se foi, partiu, foi descansado, tranquilo. Versus essa pessoa, vê que a pessoa sabe, nesse momento, ela sabe para onde vai. Porque já entra aí o subconsciente, olha que coisa, ou seja, entra o subconsciente na pessoa, seja crente ou não crente. Nesse pequeno intervalo de tempo, torna-se uma pessoa que tem essas duas consciências juntas e sabe o seu destino. É por isso que quando aquela que lhe falou que nem a minha vaca entraria, eu deixaria entrar nessa religião, depois, quando ele foi orar, viste que o irmão Brana, ele foi correndo, ele queria ir, ele foi correndo, o irmão Brana. A enfermeira lhe falou, irmão Brana, ela gritou, ficava gritando mais forte pelo seu nome. Onde é que está o irmão Brana? Onde? Vê, ela percebeu, se deu conta disso, ninguém pregou para ela. Ninguém lhe passou o evangelho para ela. Ela tinha escutado, zombou e falou aquilo que ela falou, mas depois ela não continuou escutando, não se preparou para continuar escutando a mensagem, alguma coisa assim parecida com isso. Ou seja, que houve um momento em que ela se deu conta, percebeu que isso estava mal. Senão, não teria acontecido nada. Ia para o outro dia e ela falava a mesma coisa da vaca, ou falava uma coisa, zombava de um outro jeito, uma outra forma de falar, até que chegou nesse momento da morte. É por isso que as pessoas pensam que pode fazer e desfazer e falar, falando, blasfemando, todas essas coisas e ter essa parte aí de matar a influência de uma pessoa, seja do mensageiro desse tempo, seja de um ministro, de um irmão. Aparentemente essa pessoa pode estar bem, fisicamente bem, não vai acontecer nada comigo, e acontece no outro dia, faz a mesma coisa no outro dia, mas cedo ou tarde essa pessoa, porque nós já temos as evidências, as amostras dos casos que já aconteceram, ou seja, que essa pessoa vai acontecer a mesma coisa com ela, o dessa pessoa vai acontecer a mesma coisa que acontece com essas pessoas. Chegará um momento em que elas vão perceber, mas já é tarde. Ou seja, que sim, que chega um momento que as pessoas sabem que estavam mal.
e que vão diretamente, esses que blasfemaram e tudo, se não se arrependeram, se não se arrependerem a tempo e não esperar até esse momento, porque vejam, não lhe valeu de nada se arrepender aí, ficar arrependida nem para a mulher que lhe saíram essas marcas como uma verruga dos seus poros, tinha se arrebentado os rins, os intestinos, tudo estava arrebentado por dentro. Isso teve que ter sido, como é que se diz quando se arrebenta os intestinos? Teve que ter sido algo, uma doença, algo que tenha arrebentado por dentro. Vejam esse sofrimento, um sofrimento por tensão ou pelo sofrimento ou alguma coisa. Ela ficou assim, então essas marcas, as sardas dela se arrebentaram como se fossem verrugas, seus olhos esbugalhados, e diz que a peste, o cheiro, o mau cheiro saía pelos poros. Ela tinha se arrebentado por dentro. Isso foi terrível. Aconteceu com essa mulher. Se arrebenta um apêndice, o apêndice se arrebenta. E ela era jovem, ela era uma menina jovem, linda. E esta outra, aconteceu a mesma coisa com ela. Mas esta outra, se tu prestares atenção, teve uma oportunidade para ela, o ministro foi até ela e aí estava preparando o caminho para chamar depois o irmão Branham. Olha, ela vai te receber. Certamente se o irmão Branham chegasse, iria tratá-lo mal. Mas ele foi primeiro e vemos que... Vim para orar por ti. Não preciso disso. Vá-se embora, sai daqui. O tratou mal ao ministro. Ou seja, que aí se vê que... Peritonite se chama, peritonite. Rebenta os intestinos, peritonites. E aí tem que ver também, porque presta atenção que até mesmo foi por causa dessa falta de respeito com o ministro. Diz que nem foi para com o irmão Branham. Ou seja, que as pessoas pensam que podem falar mal dos ministros. Eu lembro quando o irmão William falava que não falei mal do Miguel, nem do próprio ministro, nem de mim. Falava a ele, um aviso, a advertência, o aviso sempre vem, e o que a pessoa tem com essas pessoas já não é nem pena delas, como diz, ele escreveu, nem pena já se sente, mas humanamente a pessoa para desprezar, o que dá, não que não dê pena, mas porque a pessoa sabe para onde elas vão, essas pessoas assim, é o que nós lemos isso ainda agorinha, a última que lemos, que também já são ordenadas ou pré-ordenadas, isso já está, na Bíblia já estão predestinados para fazer isso ou assim, mas ele usa uma outra palavra aí, e para isso também são destinados, já tem o seu destino. Mas vê que ele fala isso, ou seja, que não, a gente não pode ficar surpreso com isso, com isso que eles estão fazendo. E diz que, lembre-se que qualquer pessoa que fique contra o programa de Deus e do enviado de Deus, mesmo que estarão cumprindo aquilo que foi dito, que foi o que ele disse, ainda que se estará cumprindo, essa pessoa estará cumprindo o que foi dito, que se levantariam contra o enviado de Deus. Ou seja, que isso já está falado quando tu vês pessoas falando mal, blasfemando, e muito mais neste tempo, contra do cumprimento daquilo que se profetizou, foi profetizado, disso que falou o reverendo William Branham, que era nada mais nada menos que o cumprimento da vinda do Senhor. Isso que Moisés fez, feriu a rocha pela segunda vez. Vê-se que um mensageiro dispensacional, Deus ele não desconsiderou isso. Veja que ele não pôde passar. E isso é tipo e figura, um espelho de todo aquele que fira a rocha neste tempo. E para isso são pré-ordenados. Mesmo que isso, ele diz que estará cumprindo aquilo que foi dito ou falado. Que se levantariam contra ou ficariam contra. É por isso que ele sempre disse que essas pessoas têm que deixar elas em paz, que elas continuem cumprindo o que foi dito. E cada vez que a pessoa vê mais pessoas contra, alguém falando mal, muito mais ainda o escolhido se agarra e diz, aí estão as escrituras se cumprindo. Ele me falava, preocupa-te, se não falarem de ti, fica preocupado. Aí é que tem que se preocupar. Mas quando falem de ti, então já, por quê? Porque são escrituras que têm que se cumprir.
É como quando o irmão Branham disse para Billy, Billy, tudo está bem, a mensagem está bem, está tudo certo, mas tem uma coisa que não está certa. Tem muita gente. Vê, tem muita gente, tem algo aqui, tem alguma coisa aqui. Vê que sempre tem um tempo de separação, de segregação. É esse tempo agora. Mas, como é um tempo onde se tem que cumprir as escrituras, então tem que se realizar, tudo tem que se fazer. O que foi prometido tem que ser feito. Agora, isso do tempo onde a pessoa se dá conta ou percebe que ela está bem ou mal, mais de 99% se vê que é nessa parte ou em uma parte da morte, aqueles que não têm oportunidade. Aí é que elas se dão conta ou percebem, mas pelo outro lado tu também vês um ou outro na Bíblia, tu vês que perceberam, se deram conta. O ladrão na cruz já estava por partir e ele se deu conta de quem Jesus era ou fosse, ou era. Ou seja, esses casos que se veem ou que são tanto para uns que não têm oportunidade como para outros, porque já esse, certamente esse não tinha cruzado a linha, esse vê? Não tinha feito algo que ele não tivesse mais oportunidade, mas esses dois casos que nós sabemos assim, essas mulheres falaram muito, muito mal. E o que lhes aguardou, lhes esperava, ver? Não houve uma parada aí, um break. Mesmo que se arrependesse, não teve oportunidade aí. Como o subconsciente, essa mensagem de hoje eu tenho que ler ela de novo, porque tudo que foi falado aí, se leu aí, como esse subconsciente vem para o consciente. E como a pessoa pode compreender ou entender que está mal. Olhem aí, no seu leito, todo o raciocínio vai embora, todos os sentimentos vão embora, os 5 sentidos desaparecem do físico. E se vão os 5 sentidos também do espírito, se vão, e somente fica o sentido do livre-arbítrio, livre escolha, a alma, e fica somente ou crê ou duda, não crê, ou crê ou duvida. Olhem, Judas, um pouquinho antes dele ir se enforcar, ele percebeu isso. Possivelmente ele já tinha alguma condição ou situação, porque quem vai tirar a sua própria vida ou tirar-se a vida? E pelo que se vê, não era maior. Deveria ter, ele não era muito grande, ele tinha mais ou menos, chegaria a essa idade, ele já não era velho, podia ter uma condição já de demência. Porque para uma pessoa ir se suicidar, isso já, porque ele percebeu, eita, aqui a quem eu entreguei, e no entanto, aí tu vês que ainda se tinha ficado algo aí do seu ego, ele não foi até Jesus para pedir perdão. Talvez quando ele fosse ou iria, já o diabo já o tinha usado, então ele ficou aí, essa parte do suicídio ficou para ele aí. Nem sequer ele teve a oportunidade de clamar, Jesus, perdoa-me, Jesus. São muitas coisas que está se vendo, não é verdade, neste tempo, como é que se está compreendendo, se entendendo tudo isso. Porque esta vida é passageira, isso não é... Tem uma mais além que é a que vale, tem valor. Por isso é que estamos buscando, como diz o irmão, diz Abraão. Paulo fala de Abraão que ele estava buscando essa cidade, cujo arquiteto e fazedor e construtor era Deus. É Deus, e essa é a que nós buscamos. Essa sim, uma cidade eterna. Essa é a que nós estamos construindo na alma de cada escolhido. Primeiro ele reina aí, para então a gente reinar, ou nós reinarmos nesse reino. Está bom abarcar mais sobre esse tema, sobre como estar conscientes e
E ao mesmo tempo, no subconsciente, a pessoa já está nos últimos dias, seus últimos dias, e perceber que está mal, que não estão, os raciocínios não estão na pessoa, não está raciocinando. E aí a razão já se vai e já é diretamente com Deus. Como Deus o vê, então Deus o vê para condenação por aquilo que fez. Então não aceita a misericórdia. Ou seja, não aceita o arrependimento e a pessoa não obtém a misericórdia. Ou seja, tem-se que estar consciente ou ter consciência, usando os 5 sentidos do espírito, também os 5 sentidos do corpo, e o sentido da alma, que é o livre-arbítrio, a livre escolha, ter todos eles conectados, ligados. E com essa fé, que é a revelação, para crer no enviado e crer naquilo que Deus está realizando. Aquele que tem esses sentidos já bem todos direcionados, bem localizados no cumprimento de seu programa, esse aí está pronto. Está bem colocado. Já esse tem todos os sentidos a seu favor, porque na alma, pois, então, aí ele já tem, dos dois, tem a fé, que é o crer. Tem 10 e mais 1, 11, a alma, e um Deus, que é o Espírito Santo. Aí estão os 12. E 12 é fundamento. Aí tem os 12. Os sentidos, colocando no e pela fé, na fé e pela fé a favor da obra. Então tu tens tudo alinhado para que tudo te saia bem, fique bem, usando os sentidos das mãos, pois o tato, trabalhando na obra, os olhos, olhando tudo que Deus está fazendo, e é um trabalho que tens que olhar. O olfato, aqueles que trabalham de uma certa forma, precisam do olfato, do paladar também. Tudo isso a pessoa coloca a favor da obra e é de bênção. E os 5 sentidos do Espírito também, colocá-los a favor da obra. Canalizá-los a favor da obra também. Então também, já seriam todos os sentidos do ser humano a favor da obra. Os sentidos, e o maior sentido, pois, é a fé. É o da alma. Os sentidos, todos os sentidos, em ação ou agindo a favor da obra. Podemos colocar o tema por aí, mais ou menos, esta breve conversa por aqui, ou aqui. Pondo os sentidos que estão comandados ou são comandados pela fé. E aí vemos o Espírito Santo, que é quem que Deus entroniza na alma de cada pessoa. A obra que ele está fazendo é tão grande e ao mesmo tempo tão simples. Não se vê, não é visto o que ele está fazendo no quartinho de cada pessoa, na alma. É a pessoa sozinha com Deus, consertando tudo. A pessoa com Deus. E ele nos ajudando em todos os sentidos para colocar isso a favor da obra. O sentido, se diria o sentido da fé. Ou um dos sentidos. Tem uma mensagem, a fé é a substância, ou a fé, a substância da fé, do irmão Branham. Bom, isso é uma breve conversa de hoje, 10 de agosto deste ano de 2025.